Jayahu! Eu sou o Nitya, faço parte do Espaço Xamânico Caminho de Shiva e hoje eu tô aqui para apresentar o instrumento de poder que é o cachimbo sagrado. O cachimbo sagrado pelos nativos é conhecido como Chanupan e popularmente também pode ser conhecido como Chanupa. Então quando você ouvir esses nomes, Chanupan, Chanupa ou cachimbo sagrado, a gente está falando desse instrumento de poder. Existem vários modelos de instrumento desses e assim, não importa qual é o modelo, esses modelos mais ornamentados, uns mais simples, todos eles têm o mesmo objetivo. Eu vou estar falando do objetivo desse instrumento sagrado aqui nesse vídeo. Bom, uma outra diferença também entre os instrumentos, basicamente que alguns, essa parte aqui que é a haste, essa haste é conhecido como masculino, o mental, né? Tem essa representação. E o fornilho, que é o feminino sagrado, que é o nosso coração, que é essa energia do feminino. Então a gente tem aqui a energia do masculino e a energia do feminino unidos. Por conta disso, esse instrumento também é conhecido como um altar móvel. Ou seja, como se a gente tivesse aqui um altar que a gente levasse para todo lugar que a gente for, que a gente quiser. Então não é igual o nosso altar que fica fixo na nossa casa, por exemplo. Então, a diferença também pode ser que você vai encontrar dois tipos. Que essa parte aqui, essas duas partes são conectadas, elas não soltam. E tem uns que soltam, que nem o meu aqui, ela vai soltar. E qual é a diferença então em relação a isso? Bom, todas as duas vão cumprir muito bem a sua função, que é ser um altar móvel, que é conectar a gente com o grande espírito. Porém, na prática, existem essa diferença aqui vai fazer o seguinte. O primeiro ponto, para limpar o seu objeto de poder é melhor. Então, quando você desmonta, fica melhor para você limpar aqui a haste. Porque nessa região aqui, normalmente, que fica próxima ao fornilho, costuma juntar aqui uma sujeira, como se fosse uma graxa, né? Do fumo que é utilizado. E desmontando fica muito mais fácil de fazer aqui a limpeza, a manutenção, ok? Quando ela é unida, é muito mais difícil. Um outro ponto, né, dessa diferença é que quando ela já é unida, ela já está ativada ali, pronta para ser utilizada. Quando ela é separada e a gente faz a união aqui, ó, do masculino com o feminino, a gente está ativando a energia desse instrumento sagrado. Eu estou fazendo aqui para demonstrar para vocês, mas o ideal é que a gente somente faça essa união quando a gente for utilizar a Chanupan, né, o nosso cachimbo. Ou seja, quando eu realmente for estar fazendo o uso. Pois bem, como é que a gente faz o uso? Bom, primeiro a gente deve fazer, é muito importante que a gente faça uma consagração desse instrumento sagrado. Existem várias formas de consagrar, e eu vou estar ensinando aqui uma muito simples para vocês, que você vai conectar, né, esse instrumento ao seu corpo, ou seja, a você. Então a gente vai pegar a mente, né, essa parte, a haste que representa a mente, e vai ligar aqui, ó, ao nosso coração, para conectar a mente ao coração. É isso com muita honra, com muita presença, com muito sagrado tudo isso, né, todas essas representações. Então você une aqui, ó, sente essa união, sente essa energia, e depois a gente vai unir o coração à nossa mente. Então você vai virar ela ao contrário e vai unir aqui, ó. É uma forma de consagrar o objeto e também de se conectar com a energia desse objeto muito sagrado. Feito isso, você vai preencher aqui, né, com o fumo. Você pode preencher antes também com fumo, a erva que você vai usar. Então a gente pode estar utilizando aqui tabaco sempre orgânico, levando em consideração que a gente está trabalhando aqui com as forças da natureza. É muito importante que a gente use preferencialmente tabaco orgânico. Existem vários tipos de tabaco orgânico. O mais conhecido, por exemplo, é o tabaco Moi. É um tabaco bem forte, indígena, mas tem outros tipos de tabaco que você pode estar utilizando também. E também você pode estar utilizando ervas, né, aquele misto de ervas, conhecido também como blend, e você pode estar utilizando, né, um blend com ou sem tabaco, tá? Então, eu tenho aqui um pouco, esse aqui eu ganhei de um amigo,
Então você vai colocar aqui dentro do fornilho a quantidade de erva que é interessante para você. Ou seja, você não precisa preencher o fornilho todo. Por quê? Porque a quantidade de erva que você vai colocar aqui é interessante você pitar até o final. E por que eu estou falando pitar em vez de fumar ou tragar? Porque quando a gente utiliza aqui esse instrumento sagrado, a gente não traga fumaça. Ou seja, eu não vou trazer para os meus pulmões. Tá? O tabaco ele não deve ser tragado, ele não foi feito para ser tragado, não deve vir para os pulmões. Então eu só vou puxar a fumaça, né? Encher a minha boca com a fumaça, o que tiver que ser absorvido das substâncias das ervas aqui, vai ser absorvido pela mucosa bucal e aí eu solto a fumaça. Então eu preencho com a erva, eu posso estar, como eu falei, fazendo a consagração depois ou antes de colocar a erva e aí eu acendo ela. Quando eu acendo, eu vou acender, né? Vou precisar puxar um pouco aqui da fumaça e tudo mais, mas eu estou no processo de acendimento aqui, então é um processo. Quando eu terminar, que eu sentir que ela está acesa, eu vou puxar a fumaça para dentro, né? Da minha boca e com toda a intenção, com todo o respeito, com toda a honra, eu vou dedicar esse primeiro sopro ao Grande Espírito. Depois eu puxo a fumaça novamente e dedico o segundo sopro ao Pai Tabaco. Esse Pai que vem com muita força nos ajudar. E o terceiro, se você quiser, se você sentir, dedicar à Mãe Terra. Eu gosto sempre de dedicar à Mãe Terra, a honrar a Mãe Terra, essa Mãe Sagrada que a gente tem. Feito isso, aí você pode começar o seu processo, né, com o nosso instrumento sagrado aqui, dentro do que você sentir. Então, primeiro ponto aqui, como é que a gente utiliza, para que serve, né, esse instrumento sagrado. Ele vai servir para dois propósitos muito maravilhosos. O primeiro é para defumação. É um tipo de instrumento que, se a gente olha aí dentro das religiões, por exemplo, da religião da Umbanda, é utilizado, por exemplo, pelos pretos velhos. E ali tem todo um propósito, né? Nos pretos velhos, eles emanam aquela fumaça e vão defumando a pessoa e para que seja removida ali miasmas astrais, né, coisas astrais assim, então para tirar mesmo do nosso campo energético aquilo que não nos serve mais, para abrir os caminhos mesmo, ok? E a mesma função quando a gente faz com a gente mesmo. Então você pode estar se defumando e defumando o seu ambiente, por exemplo, a sua casa, o lugar que você está, um lugar que precisa de defumação, você pode estar utilizando para isso. Bem legal a gente está utilizando. Uma forma de defumação que você pode estar defumando você é defumar os seus 7 chakras principais, né, de baixo para cima, vir de baixo para cima defumando, defumar as palmas das mãos e os pés. É uma forma bem legal de você estar se defumando. Ok? E nos ambientes, você vai defumar o ambiente, sempre em sentido horário, de dentro para fora, para levar, né, aquela energia para fora de casa, para fora do ambiente. E principalmente, né, passando assim nos cantos e nos portais. Esses lugares são lugares que ficam muita energia parada. Ok? E um outro propósito, né, como eu falei, tem 2 propósitos aqui, é de conexão com o Grande Espírito. Como eu falei, é um altar móvel. E aqui a gente está levando, né, elevando os nossos pensamentos. Quando você está no processo aqui em conexão com o Xanupan, com o cachimbo sagrado, você está elevando os seus pensamentos. Então, nesse momento, você vai aquietar os seus pensamentos e pensar nas coisas boas, aquilo que você quer que seja levado ao Grande Espírito, para que ele possa ouvir aí suas preces, seus desejos, seus anseios e tudo mais, suas gratidões, claro, também, né, e tudo mais. Então é um momento de muita conexão. A fumaça, ela sobe, né, e é levada ao Grande Espírito. É muito profundo todo esse simbolismo, toda essa conexão do cachimbo sagrado, ok? Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, né? Se você curtiu aí esse vídeo e está curtindo o nosso canal, aí, os conteúdos, aproveita para curtir o nosso canal aí, seguir a gente para estar recebendo os novos conteúdos. Se você acredita que esse conteúdo vai servir para outra pessoa, compartilha com essa pessoa, né? Coisas boas merecem ser compartilhadas. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo ou criando os novos vídeos aí para estar trazendo novas informações. Jai Arro, gratidão imensa
Om Namah Shivaya, Har Har Mahadeva. Grande beijo para vocês.